Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para lhe contar uma história muito interessante e, ao mesmo tempo, também uma história triste, né? E revoltante, que foi a história do primeiro culto realizado no Brasil. Primeiro culto protestante realizado no Brasil. Você conhece essa história? Então, se liga aí que eu vou lhe contar sobre isso agora. Fica também o convite para você visitar aqui a descrição desse vídeo, conhecer os cursos online e e-books. Tem até e-book de história da igreja lá à sua disposição. Você sabe bem que o Brasil foi descoberto por Portugal em 1500, né? Os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, na região que hoje é a Bahia, no ano de 1500, mais especificamente no dia 22 de abril de 1500. Um tempinho depois, teve a primeira missa sendo realizada em solo brasileiro, porque Portugal era uma monarquia, toda monarquia é confessional, e a religião oficial do Reino de Portugal era o catolicismo, assim como também do Reino da Espanha, que colonizou todo o restante da América, quase todo o restante do continente americano, né? Pois é, os portugueses não tiveram tanto interesse aqui no Brasil e até 1530 quase nada foi feito por aqui. Um tempinho depois, começa a ter o interesse de outras nações pelo território que se chama hoje Brasil, né? O primeiro país europeu a tentar se aventurar aqui em terras portuguesas foi a França. E a França, no ano de 1555, envia uma pequena expedição comandada por Nicolas Durand de Villegagnon, que era o comandante daquela expedição, que veio para as terras brasileiras com algumas pessoas, e logo eles se estabeleceram na Baía da Guanabara, numa pequena ilha que ainda tem lá até hoje, que na época se chamava Ilha de Serigipe e que hoje é conhecida como Ilha de Villegagnon por causa do comandante daquela expedição e, é claro, a ilha, que era uma ilha pequenininha, que fica no fundo da Baía de Guanabara, ganha importância histórica justamente por causa da chegada dessa expedição francesa sob a liderança do Villegagnon. Com a chegada daquele grupo na Baía de Guanabara, eles estabelecem uma pequena colônia francesa que ganha o nome de França Antártica. Logo depois, em 1557, 2 anos depois, para cumprir a lei francesa que à época determinava liberdade de culto em seus territórios, e já havia aí uns 40 anos da Reforma Protestante, né? O Villegagnon enviou uma carta para João Calvino, que era francês, que estava vivo nessa época, que era contemporâneo dele, né? Pedindo que Calvino enviasse para aquela expedição alguns protestantes, porque todo o restante era católico, e ele precisava que tivesse também ali um grupo de protestantes para garantir a liberdade religiosa naquele território, para cumprir a lei e para também ter essa alternativa, né? João Calvino, então, envia um grupo de 16 protestantes para cá, 16 calvinistas, entre pastores e seminaristas, que vieram para cá, na Baía de Guanabara, numa expedição tanto quanto missionária, né? Dentre esses 16 calvinistas, 2 pastores, Pierre Richier e Guilherme Chartier, e os outros 14 eram seminaristas e tinham outras funções eclesiásticas e vieram para cá na Baía de Guanabara. Esse grupo de calvinistas chega à Baía de Guanabara no dia 7 de março de 1557. E 3 dias depois, no dia 10 de março de 1557, eles realizam o primeiro culto protestante em solo brasileiro, o que provavelmente também é o primeiro culto em solo americano, em todo o continente americano. É muito provável que esse tenha sido o primeiro culto realizado
em todo o continente. Há alguma dúvida se na Groenlândia, que fica lá no extremo norte do continente, teve algum culto protestante antes dessa data, porque era uma ilha colonizada pela Dinamarca, um país que logo de cara se tornou luterano, né? Mas é muito provável que o culto aqui no Brasil, na Baía de Guanabara, tenha sido o primeiro culto em solo americano, né? E aconteceu, como eu disse, no dia 10 de março, e o primeiro texto usado para a pregação foi o Salmo 27, versículo 4, um belo texto que diz: "Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar no seu templo todos os dias da minha vida." Esse foi o texto usado na primeira pregação protestante, no primeiro culto protestante realizado aqui no Brasil, provavelmente na América também. Algum tempo depois, no dia 21 de março, foi realizada a primeira ceia protestante aqui nessa expedição francesa em solo brasileiro. Porém, essa paz dura muito pouco tempo e um tempinho depois, protestantes e católicos começam a brigar entre si. Os católicos acusam os protestantes de tentativa de conversão, de proselitismo. Ah, imagina, né? Protestantes fazendo isso? Que isso? E os protestantes acusam os católicos de serem favorecidos pelo Villegagnon e eles, protestantes, serem desprezados naquele empreendimento. O Villegagnon, que era católico, mas não tem nada de teológico, de religioso e tal, fica aborrecido, ele já está meio que de saco cheio dessa expedição na Baía de Guanabara, uma furada danada, e ele começa a perseguir os protestantes, né, que estão em minoria, não é a sua religião, e ele começa a perseguir os protestantes e obriga um grupo de cinco protestantes a responder um questionário teológico. E a resposta que eles dão àquelas perguntas, a 13 perguntas, é o primeiro texto teológico produzido em solo brasileiro, que ganhou o nome de Confissão de Fé da Guanabara. O nome daqueles 5, que eu preciso ler, evidentemente, né? Pierre Bourdon, Jean de Bordeaux, Mathieu Verneuve, Jacques Le Boer e também André Lafon. Foram os 5 protestantes que foram obrigados pelo Villegagnon a responder aos 13 questionamentos daquele comandante. E ao ler a resposta que eles deram, ele os acusou de heresia. Nós ainda estamos ali no finalzinho da Idade Medieval, quando a heresia era punida com a pena capital. Sei que tem muita gente que tem saudade desse tempo, né? Mas que bom, graças a Deus e ao Estado também, que isso não é mais possível, mas naquela época era possível, e o Villegagnon acusa o grupo de heresia e os condena à morte. Dos 5, apenas o André Lafon não foi condenado à pena de morte. E por quê? Porque o André Lafon foi o único alfaiate que havia naquela colônia, né? Ou seja, foi por ocasião daquele destino. Os outros 4 são condenados à morte. O Belair consegue fugir, só que depois ele é capturado também, é executado, e todos os outros 3 foram executados imediatamente. Toda essa história deu origem a esse livro que é bem interessante, A Tragédia da Guanabara, do Jean Crispin, e alguns outros protestantes até que vieram naquela expedição quiseram ficar no Brasil, nem quiseram voltar para a França, quiseram viver aqui mesmo, né? E essa é a história do primeiro culto, da primeira ceia em solo brasileiro e também do primeiro texto teológico produzido em solo brasileiro e como aquele episódio foi rápido, curto e também trágico, né? Terminou dessa forma covarde, dessa forma trágica. O Villegagnon acaba desistindo também desse empreendimento, vai embora para a França, e pouco tempo depois, no ano de 1560, aquele empreendimento francês em solo brasileiro termina sem deixar quase que frutos nenhum, principalmente do ponto de vista
teológico, a não ser a história, a não ser o documento, não gera nada além daquilo, e uma nova tentativa protestante em solo brasileiro só vai acontecer no século XVII, com a chegada dos holandeses ao nordeste do Brasil. Mas essa é a história para um outro episódio, é claro. Mas antes da gente terminar esse episódio, você deve ser convidado a se inscrever no canal e também deixar o seu like se tenha gostado desse vídeo e compartilhá-lo com os seus contatos. Em breve a gente se encontra por aqui em mais vídeos. Um abraço e até lá.